Candidato Lucas Serra Branca, Núcleo Cidadania de Adolescência. E hoje nós visitamos a primeira edição do Pode Nunca. Sejam bem-vindos. Para essa edição do Pode Nunca, escolhemos a temática Prevenção da Gravidez e Adolescência. Para falar um pouco sobre nossa temática, convidamos a enfermeira Renata Almeida. Seja bem-vinda, Renata, ao nosso Pode Nunca. Renata, se apresente para os nossos internautas que ainda não nos conhecem. Boa tarde, meninas. Boa tarde a todos que estão online, todos que estão acompanhando pelo Pode Nunca. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre alguns aspectos da gravidez na adolescência, como a gente pode conscientizar e responsabilizar esses adolescentes. Sou de formação enfermeira, especialista em urgência e emergência, saúde coletiva, e atualmente respondo pela coordenação de vigilância epidemiológica. Renata, esse é nosso temática. Fala um pouco sobre a importância da campanha Prevenção da Gravidez na Adolescência. Falar de gravidez na adolescência, na verdade a gente não pode pensar só na menina, na menina que está com a fase de gestação. A gente tem que pensar no aspecto da assistência integral a esses adolescentes, tendo em vista que essa menina, ela não engravidou sozinha, tendo em vista que ela teve um companheiro, que ela teve uma pessoa para desenvolver essa gestação. Então, pensar da prevenção na gravidez da adolescência é a gente pensar nas características desses adolescentes, fazer com que esses adolescentes tenham uma assistência integral, vendo o aspecto socioeconômico, aspecto sexual dessa mulher, para a gente conseguir minimizar os riscos e fatores que uma gravidez ela traz para essa mulher, para essa gestante, no período de adolescência. Também nós sabemos que esses aspectos, esses fatores, eles não só vão trazer só para a mulher, mas vai trazer também para o homem quando ele se declara realmente ser pai da criança ou quando ele faz valer o papel de pai. A importância é a gente responsabilizar esses adolescentes, porque, como eu digo, todas as vezes que a gente vai falar de gravidez, a gente sabe que existem vários fatores atrás dessa gravidez na adolescência. Não é só o fato da mulher, da adolescente, ela ter se apaixonado e ela ter engravidado. Existem vários fatores que contribuíram para essa gravidez, que a gente vai falar no decorrer do bate-papo. Renata, aqui em nosso município existe um grande número de adolescentes grávidas acompanhadas? Atualmente, hoje no nosso município de Serra Branca, nós temos em número 12 gestantes grávidas adolescentes. Se percebermos esse número em aspecto de população, é um número baixo. Porém, a nível de Brasil, esse número aumenta. E como esse número aumenta a nível da nossa nação, há uma preocupação da vigilância sanitária, epidemiológica, com relação aos aspectos em que está falhando, quais são os fatores que estão falhando para que essa prevenção da gravidez na adolescência ela não esteja acontecendo. Mas vale salientar que há 2 anos atrás a gente teve, a nível de Brasil, uma redução de gravidez na adolescência. Não é considerado ideal, a gente ainda está caminhando para chegar nesse ideal, mas já é um passo muito além do que nós tínhamos há anos atrás. Renata, na adolescência tem muitos riscos? E sim, quais são? Sim, vários riscos, A gente tem um risco primordial de prematuridade, a criança nascer antes do tempo, a criança não ser uma criança que a gente chama de a termo, que é no tempo certo. Também a mulher pode desenvolver um quadro de eclâmpsia, de pré-eclâmpsia, que são alterações que podem acontecer no decorrer de uma gestação, independente da idade. Mas em números, em estatísticas, gravidez na adolescência ela pode causar esse risco. Como também umas complicações no próprio trabalho de parto natural e acabar
sendo necessário uma cesariana, né? Que a gente sabe que é um procedimento cirúrgico e que requer mais cuidado do que o próprio parto humanizado, o parto natural. E também a gente tem um número muito aumentado de depressão pós-parto quando essas adolescentes engravidam nesse período, né? A gente tem vários relatos de mulheres que desenvolveram a depressão pós-parto consequência dessas alterações, tanto física como socioeconômica e cultural. Renale, qual a maior causa da gravidez na adolescência? É a falta de informação? Também, né? A falta de informação ela é uma das maiores características, né, da gravidez da adolescência, mas não só ela, né? Inclusive com essa falta de informação vem vários outros questionamentos e vários outros processos, como a gente tem desestruturação familiares, né? Um aspecto socioeconômico baixo, pessoas que quando engravida na adolescência há uma evasão escolar, então às vezes o nível intelectual dessas meninas fica prejudicado e com isso tende a ficar com a magia, né? Porque quando a gente é adolescente, a gente sempre pensa, principalmente nós mulheres, né? A gente sempre pensa que vai ter aquele príncipe encantado, né? Que vai aparecer aquele homem e que só existe ele. Então até essa magia da adolescência é um fator de risco para a gente endeusar, né? E achar, não, então eu vou ter relação sexual, né? Eu vou me entregar ao namorado, porque se eu não fizer isso, eu não vou garantir esse relacionamento. Então isso também faz, essa magia da adolescência, ela também contribui, né? Para a gente às vezes não se prevenir e acontecer a gravidez na adolescência. O uso também do preservativo, né? O uso do que a gente chama de camisinha, né? Geralmente a gente usa mais os preservativos masculinos do que o próprio feminino, e isso faz com que também aconteça. Por quê? Porque há um grande número de homens que não sabem utilizar o preservativo. Né? Isso aí não sou eu que estou dizendo, são números que dizem que muitas vezes eles não sabem usar o preservativo de forma correta, e aí acontece um deslize, a menina engravida. Então, são vários fatores de risco que contribuem, né, para essa gravidez na adolescência. Renato, fala pra gente o que são esses tabus diferentes entre IST e DST. Na verdade, hoje, a gente não pensa mais em doenças sexualmente transmissíveis, né? A gente pensa realmente em infecção sexualmente transmissíveis. Porque quando a gente fala de infecção, a gente entende que eu desenvolvo a doença e eu posso transmitir essa infecção, né? Eu posso até transmitir essa infecção sem apresentar sinais e sintomas, ou seja, assintomática, né? Eu não estou desenvolvendo nada, mas eu estou com vírus, eu estou reproduzindo, né? E o que é que a gente, enquanto saúde, enquanto Ministério da Saúde, por que a gente muda essa nomenclatura? É para bater na tecla que a gente tem que o quê? Que combater, né, essa infecção. Ou seja, a transmissão. Quanto mais a gente tem cuidado, quanto mais a gente previne, a gente facilita para que o vírus não dissemine e várias pessoas se contaminem ao mesmo tempo. Então, essa é a ideia da infecção. Porque quando eu falo de doença, eu estou com uma doença, mas eu não me importo muito se ela é uma infecção, se eu posso transmitir ou se eu não posso transmitir. Né? Esse é o principal carro-chefe de hoje a gente chamar a antiga doença sexualmente transmissível de infecção sexualmente transmissíveis. Renata, fale para nós quais são os métodos contraceptivos que existem em ordenha local. Nós temos vários, né? O mais conhecido são os preservativos, né? Que eles podem ser masculino e feminino. A gente pode encontrar nos postos de saúde, né? Nas unidades básicas de saúde de qualquer área, nós podemos encontrar. Em alguns estabelecimentos públicos também tem essa disponibilidade, né? Do uso da entrega, né? Do preservativo. Nós temos os anticoncepcionais orais, né, que são aqueles comprimidozinhos que a gente toma todo dia, né, para regularizar o ciclo menstrual. E daí, então, a gente
Temos o dispositivo intrauterino, que é o conhecido como DIU, temos o diafragma, temos vários contraceptivos. Lembrando que cada contraceptivo ele é utilizado de acordo com a necessidade da mulher, né? Porque nós temos os contraceptivos definitivos, que é a laqueadura, a famosa ligação que o povo diz que a mulher faz, né? E a vasectomia, que é o do homem, né? Elas são definitivas, mas existem esses outros contraceptivos que é para a gente bloquear naquele momento, né? Mas a gente tem sempre na nossa mente que nenhum contraceptivo ele é 100% de garantia de que não ocorra a gravidez, né? Ele vai garantir por um tempo, né? Pode ser um tempo prolongado, pode ser um tempo curto, porque hormônio é muito individual, hormônio é muito de organismo, né? Não é à toa que a gente vê mulheres, em relatos de mulheres, que dizem que às vezes que engravidou tomando a pílula do dia seguinte, tomando um anticoncepcional, né? Então aí a gente tem que analisar caso a caso e a necessidade que essa mulher tem, que seja uma gestação a longo prazo ou que seja uma gestação longa. O importante é sempre o conhecimento. Renata, eu agradeço a sua disposição. Já deixamos o convite para quando você quiser voltar. Foi um prazer, meninas, estarmos de volta, né? Conversar um pouquinho. Nós que fomos, né, nas instituições escolares, né, conversar um pouquinho sobre qual o papel, né, da saúde, da educação, da ação social frente a essa temática, né? O que eu deixo, o recado que eu deixo para vocês é que sempre tenham cuidado, né? A adolescência é uma fase de muita magia, né? É uma fase de muita descoberta, mas essas descobertas elas têm que acontecer gradativamente, assim como a nossa maturidade, né? A gente não pode atropelar, porque quando eu dizia na minha fala nas escolas, eu sempre dizia isso a eles. A gente tem que sempre ter noção de toda causa ter uma consequência, né? Toda ação que a gente faz vai ter uma consequência. Essa consequência ela pode ser positiva, como ela pode ser negativa, né? E às vezes a gente quer atropelar, porque a gente acha que no momento tem que ser agora, porque a gente tem que viver tudo intensamente ao mesmo tempo. Mas tudo tem seu tempo, né? Tudo que você vai passar na sua vida vai ser de acordo com o que você vai almejar. Então, cuidado, se cuide, né? A melhor forma da gente prevenir é através do conhecimento. Quanto mais a gente tem conhecimento, quanto mais a gente se informa, a gente é capaz de construir uma qualidade de vida para cada um da gente. Foi um prazer e estarei sempre à disposição. A partir de agora, iremos mostrar os gráficos do nosso estudo quantitativo realizado dentro da campanha de prevenção da gravidez na adolescência. No período de 14 a 24 de fevereiro, com adolescentes de 12 a 18 anos, nas escolas estaduais e municipais do nosso município, totalizamos 480 adolescentes entrevistados. Quando perguntamos qual é a sua idade, 30% dos entrevistados têm 15 anos, 28% têm 14 anos, 15% 16 anos, 11% 17 anos, 7% 13 anos, 6% 12 anos e 3% 18 anos. Quando perguntamos qual o seu gênero, 53% dos entrevistados responderam que são masculinos, 46% são femininos e 1% não se identifica com nenhum dos dois gêneros. Quando perguntamos com quem gosta de conversar sobre o assunto relacionado à sexualidade, 39% dos entrevistados respondeu que gosta de conversar com os amigos, 24% com mãe, 24% com outro, 6% com pai, 3% com ninguém, 2% com professor e 2% com médico. Quando perguntamos se conhecem meninas que engravidaram entre 12 e 18 anos, 83% responderam que sim e 17% que não. Quando perguntamos o que pensa sobre a gravidez na adolescência, 88% acha preocupante e 12% acha normal. Quando perguntamos se a gravidez na adolescência pode prejudicar o seu futuro, 94% acredita que sim e 6% acredita que não.
Quando perguntamos se tem conhecimento sobre IST, 73% disse que sim e 27% disse que não. Quando perguntamos o que acham da divulgação sobre as ISTs, 39% acharam média, 36% muita, 23% pouca e 2% não responderam. Quando perguntamos se conhecem algum método contraceptivo e preventivo, 88% falou que sim e 12% falou que não. Quando perguntamos o que acha sobre a acessibilidade aos métodos preventivos, 46% respondeu bom, 33% regular, 20% ótimo e 1% não respondeu. Quando perguntamos a quem cabe prevenir a gravidez e as IST, 85% responderam que cabe a ambos, 8% responderam que cabe ao homem, 6% responderam que cabe à mulher e 1% não respondeu. Quando perguntamos se já participou de alguma palestra sobre sexualidade, 81% respondeu que sim, 17% respondeu que não e 2% não respondeu. Quando perguntamos se sente pressionado, seja por amizade, por sua família ou pelo namorado ou namorada, para ter relações sexuais, 79% responderam que nunca se sente pressionado, 15% às vezes, 3% sempre e 3% não responderam. Quando perguntamos se já tiveram sua primeira relação sexual, 68% responderam que não tiveram, 28% disseram que sim. Entre esses, 16% tiveram sua primeira relação sexual abaixo dos 15 anos de idade e 12% tiveram sua primeira relação acima dos 15 anos de idade e 4% não responderam. Quando perguntamos se dentro da sua realidade de vida estava preparado para ser pai ou mãe, 58% responderam que não, estão preparados, e 40% responderam que sim, e 2% não responderam. Chegamos ao fim da nossa primeira edição do Pod Nuca. Esperamos que tenham gostado. Agradecemos mais uma vez a nossa convidada Renale, a todos os internautas e toda a nossa equipe técnica, Valéria, Romário e Ítalo. Até breve!